A primeira coisa que vai dizer, né, para nós sobre esse fenômeno, eu até é, achei essa frase em latim aqui, e deixa eu só lembrar dessa frase aqui, eu acho que é com isso, que é a frase significa, a frase, né, não é isso, eu vou falar aqui para vocês agora, porque eu estou com o meu computadorzinho do lado, né, eu vou dizer aqui, peraí, só um minutinho que eu já digo. A frase é esse quam videre, que é ser antes de parecer. O que que acontece? Eu falei para vocês que a lei da atração, ela está sempre em funcionamento, né? Ela está sempre em funcionamento. Toda lei, ela acontece independentemente de você acreditar nela ou não. E essa coisa é uma coisa tão simples, mas que explodiu a minha cabeça. Como assim? Se ela funciona, por que eu não atraio o que eu quero? Porque para que eu atraia o que eu quero, eu tenho que ser a pessoa que merece aquilo. E esse mecanismo que ele vem da questão espiritual, de te manter escravo, de pedir, né? Se vocês observarem, todos esses caras, sem exceção, falam que você tem que pedir e acreditar com todo o seu coração. Isso não acontece. É por isso que a lei da atração não acontece. Não adianta você pedir, não adianta você acreditar se você não fizer e você não realizar. Aí você pode falar assim, mas sim, tem gente que consegue fazer lei de atração. As pessoas pedem na igreja e ela tem. O que que acontece com essa pessoa que pede na igreja e ela tem? Essa pessoa, ela usa a muleta da crença dela para modificar ela internamente e ela se sentir merecedora. Automaticamente, ela entra, né, numa questão que chama a física quântica chama isso de alguma coisa harmônica, né? Tem um nome para isso, mas é basicamente você estar em harmonia com o ambiente. Então, o que que acontece? O universo, a vida, ela é um feedback de quem é você. E quem que era eu? Eu contei para vocês, eu tinha depressão, eu achava que eu não merecia. E o que que eu atraía e materializava com a lei da atração? Situações que me comprovavam que eu não merecia. Todas as pessoas mereciam, menos eu. E era isso que eu materializava na minha vida. Eu criava e atraía essas situações o tempo todo. E com a minha capacidade absurda de atrair e materializar, eu atraí isso com uma violência tamanha na minha vida. E aí o que que acontece? Eu comecei a descobrir que o grande segredo era me transformar. Falava, então, não entendi agora. Eu não adianta eu dizer que eu mereço. Eu tenho que realmente merecer. Então eu tenho que transformar a mim mesmo nesse cara que merece. E aí a gente começa, né? Quem é do meu grupo de prosperidade aqui, eu tenho um grupo de prosperidade no Telegram, e esse grupo é para pessoas seletas. Se você não está nesse grupo, não adianta você pedir, porque é para pessoas seletas, especiais, sim. Para esse grupo, eu estou dando esse conteúdo grátis, mas esse conteúdo é um conteúdo pago que eu vou disponibilizar depois para quem não está nesse grupo. E o que que acontece? Eu falei para as pessoas que, primeiro, se você quer prosperar, você tem que se transformar. E a maioria das pessoas que ela está presa nessa. Deixa eu tentar ser respeitoso com isso. Nessa atmosfera de não merecimento, que se você pede é porque você não merece. Se você tem que pedir é porque você não é protagonista. E protagonismo não combina com prosperidade, não combina com a maioria das coisas que as pessoas querem da lei da atração. Então, se você não é protagonista da sua vida, não vai acontecer, cara. Se você espera alguém em algum lugar
alguma situação, algo que aconteça que não dependa de você, nunca você vai ter prosperidade na sua vida. Então eu comecei a descobrir que eu precisava me transformar. E a hipnose é uma ferramenta brutal e muito eficiente para a transformação. E mesmo tratando as pessoas, eu me dediquei muito a me autotratar. Então eu comecei a fazer auto-hipnose, fazer auto-hipnose, fazer auto-hipnose, fazer auto-hipnose, auto-hipnose, identificar e retirar coisas e trabalhar, e as coisas começaram a acontecer. E vejam só, eu cheguei numa época, né, eu já até contei isso para as pessoas no grupo, eu tinha uma relação muito complicada com meu pai. Meu pai é um cara que ele me amava, e eu só descobri isso depois, mas que o jeito dele de me amar e de me desenvolver era me testando ali. Ele é aquele cara que, assim, você tem que ser um monge samurai, tomar cascudo na cabeça, joelhado no sovaco, para você ser forte e aguentar a vida, porque a vida é difícil. A vida viver é difícil para ele, era assim. E eu interpretava aquilo como uma falta de amor lascada, me fez eu acreditar que eu também não merecia, porque eu não tinha um pai que demonstrava amor da forma que eu queria. E uma vez eu vi o olerite dele, quando eu era moleque, que ele foi trocar o carro e tinha lá R$ 3.500. Eu demorei mais de 30 anos na minha vida para ganhar mais do que R$ 3.500. Talvez você que esteja assistindo essa live não ganhe R$ 3.500 e ache que é muito difícil. Não é. Não é. Mas se você acredita, se você vive isso dentro de você, ó, o Jailton está falando aqui sobre a visualização, né? Eu vou falar sobre a visualização, ela é um dos aspectos da lei da atração, sim, né? Mas isso vai ficar para o final. Então eu estou explicando aqui, ó. Você que não atrai o que você quer, é porque o que está dentro de você não é algo compatível com o que você quer. E não adianta você querer enganar a si mesmo. Eu sou esse cara. Eu fazia afirmação todo dia. Eu sou lindo, eu sou próximo, eu sou isso, eu sou aquilo. A minha língua já mexia sozinha. Eu dormindo ficava assim, eu sou lindo, eu sou próspero. Aí eu acordava, eu sou maravilhoso, sou de próspero, tenho muito dinheiro. E acordava mais duro do que o poste da esquina da minha casa. Falava, cara, não é possível. Mas ao mesmo tempo, assim, dentro desse limite que eu coloquei para mim, de R$ 3.500, cara, eu trabalhei como vendas e eu bati essa meta. Ela sempre vinha para mim. Mas não conseguia passar disso de jeito nenhum. E todas as vezes que eu passei disso, algum desastre aconteceu na minha vida para me tirar esse dinheiro, né? Para me tirar esse dinheiro. Olha a Mônica falando aqui, ó. Fiz uma auto-hipnose e foi uma mudança na hora. Tirei um peso dentro de mim, graças a você, Cícero. Você é uma pessoa espetacular que tem uma mente brutalmente poderosa, Mônica. Eu quero você no topo das paradas de sucesso. Você tem tudo para alcançar esse lugar. A Mônica foi uma das minhas pacientes. Quem sabe eu convenço ela a fazer uma live comigo, contando as histórias dela, né? Então, eu descobri que eu precisava me transformar. E eu, mesmo tendo trabalhado essas coisas que todo mundo fala sobre crenças e valores, e eu fuçava nisso, e mexia, e não sei o quê, e anotava, e queimava no fogo que eu anotava, e fazia tudo raio das dinâmicas que falava, melhorava um pouco, mas não melhorava tudo. Por quê? Imagina o seguinte, você é essa caneca, e acredite, tem água aqui, viu? Sua pesquisa gerou o seguinte. E acredite, tem água aqui. As pessoas vêm no meu grupo de prosperidade usando essa caneca e elas acham que é só para dizer que eu aceito o BDM, que eu faço propaganda do BDM e que eu sou representante do BDM, mas não é não. Ela é linda e maravilhosa e ela é de ouro, né? Eu falei para as pessoas no grupo pesquisarem sobre o Midas. Maravilhosa essa caneca. Eu comecei a descobrir que eu precisava me transformar. Só que eu pensava, puta vida, como que eu vou transformar mais de 30 anos de sofrimento? Quanto tempo que eu vou levar? Eu buscava outras terapias e era tudo uma coisa demorada. Tudo uma coisa que não acontecia. Tudo umas coisas assim que eu falava, eu não tenho esse tempo para perder, cara. Eu já deixei de viver 30 anos da minha vida, eu não posso, com 60 anos da minha vida, conseguir resolver alguma coisa. E através desse processo de hipnose, eu comecei a trabalhar minha cabeça.
E aí foi quando as últimas chaves se encaixaram. Eu comecei a entender, peraí. Em Dáquila a gente fala sobre a tecnologia mental, sobre o subconsciente. Esses caras tudo estão falando do subconsciente, mas eles estão te falando tudo que tu tem que ficar numa vibração baixa. Dáquila fala da vibração alta. Aí eu comecei a mapear, testar essas formas de lei da atração. Então eu comecei, um belo dia eu falei assim, meu limite é 3.500, eu quero tanto. Na época foi 10 mil reais. Eu estava ferrado, eu já devia mais de 30. Mas eu falei, eu quero, eu vou ganhar. E aí eu lembro que eu coloquei que eu queria esses 10 mil reais e depois eu incrementei, coloquei um carro Oroch. E aí eu consegui colocar tudo num projeto só. E aí daí eu comecei a ficar, meu Deus, o que eu vou fazer com esse carro? Eu não tenho dinheiro nem para pagar a gasolina dele, eu não tenho dinheiro para pagar nada. E outra coisa, ainda estou num processo de separação, eu vou ter que pegar esse carro, vender ele e dar metade para uma pessoa que está me fazendo tanto mal na minha vida. Não acho isso certo, não acho isso justo. O que aconteceu? O carro saiu da jogada, quando eu recebi os 10 mil reais, eu já devia mais do que isso. Eu gerei os 10 mil reais. Mas eu já devia mais do que isso. Olha a capacidade de atração e de materialização acontecendo e trazendo pela lei da atração exatamente aquilo que na verdade estava dentro de mim, que eu queria. Medo, escassez, pobreza. Não adianta você fazer afirmação enquanto você não mudar isso. Não adianta. Não adianta você fazer visualização se você não faz a visualização do jeito certo, se você não acessa a frequência do seu subconsciente. Você pode ouvir a auto-hipnose que tem na internet, se você não passou por um processo formal de hipnose, muito dificilmente esse processo vai funcionar com você. Ó, a Ju falando aqui, ó. Nas minhas poucas cocriações, percebi um padrão, que é uma autoconfiança maior que o meu comum. Isso faz com que eu não me preocupe em realizar ou não. Ao mesmo tempo, não existe dúvida. Exatamente. Dentro de nós existem várias partes. E dentro de nós existe a nossa essência. Quando nos conectamos com essa essência, nós alcançamos exatamente esse estado. Só que as pessoas falam para você, entre nesse estado. E aí você fica assim, igual de um Travolta. Como que faz? Como que é? Eu não sei. Como que funciona isso? Como que eu entro nesse estado? E as pessoas simplesmente não conseguem entrar nesse estado. Eu também não conseguia entrar nesse estado, mas eu passava por ele. Quando eu passava por ele, eu conseguia o que eu queria. Então, qual que foi o desafio? Aprender a entrar nesse estado. E o que que eu descobri? Né? E esse é um dos pilares da terapia que eu faço. Se você não faz uma limpeza emocional, né? Que é o que eu ia dizer agora há pouco, né? Me perdi, agora eu entrei de novo no fluxo. Você é como essa caneca. E a sua mente, o seu subconsciente é essa caneca. E você, quando você nasce, vão depositando coisas dentro dessa caneca que é você, que é o seu subconsciente. E a sua mente consciente, que ela dá razão e significado às coisas, ela começou a surgir quando você tinha a partir de 7 anos de idade. Mas o que é a sua mente subconsciente? O que é a sua mente consciente? Qual que é o impacto dela na sua vida? Ela é como se fosse esse aqui, ó. É uma tampa. E as pessoas que se julgam muito inteligentes, muito racionais, elas são muitas vezes completamente irracionais e incoerentes. Por quê? Qual que é o funcionamento da mente consciente? Ela não vai encontrar uma explicação nas coisas que existem fora dela. Ela vai visitar o que está dentro dessa caneca, que é uma água de excelente qualidade nesse caso, mas no meu caso e no caso de muitos de vocês, são muitas coisas incoerentes, e ela vai justificar essas coisas e vai projetar essas coisas no mundo. Yes, é isso mesmo. Ela vai projetar essas coisas no mundo. Então aí você imagina que você é o seguinte: você é como se fosse tem uma sala de cinema. Você está vendo o filme passando no telão. Você é o projetor e a sua mente subconsciente é o filme
E a sua mente consciente, ela é a lente. Ela que projeta aquilo na realidade. O filme é o que está dentro de você. A sua mente consciente, ela armazena esse filme. E a tela é a sua vida. Como que você vai parar de assistir o Matrix? Você tem que ir lá e trocar o filme. Só que o que as pessoas aprendem na lei da atração? Não, é só pedir. Se eu pedir, se eu desejar. Se eu desejar, eu vou trocar o filme do Matrix pelo Harry Potter. Não acontece. Nunca vai acontecer. Mas ninguém te fala isso, cara. Ninguém te fala isso. E é um negócio muito chato, porque você fica lendo e relendo e assistindo e fazendo esses blá 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 que os outros inventam daí. Nada acontece, meu. Nada acontece. E aí, beleza. Eu identifiquei isso, comecei a fazer essa limpeza comigo. E eu comecei a testar com os meus pacientes. E quando eu falo testar, assim, eu testava coisas absurdas, assim. Eu cheguei a pegar uma pessoa que ela era simpatizante de DAC, ela era associada, mas nunca tinha ido, nunca foi à fazenda. A pessoa entortou uma colher. Essa pessoa, ela tinha dificuldades de coisas ali, e se ela estiver assistindo, ela pode até dar esse depoimento. Ela falava, cara, tem um monte de coisa na minha vida que não anda, eu queria que elas andassem. Eu falava, então faz assim, assim, assim. Ela me falava depois, meu Deus, andou? Eu estava lutando com isso há meses. Eu falava, pois é. E assim eu comecei a testar esse processo. E eu comecei a modificar e a me transformar internamente para eu ser esse cara. Então eu pensava, cara, se eu quero ganhar 5 mil reais, eu tenho que ser um cara que é capaz de lidar com 5 mil reais. Eu tenho que ser esse cara. O que esse cara faz? O que ele come? Onde ele vive? O que ele bebe? O que ele veste? Eu quero ser esse cara. O que ele pensa? O que ele aprende? Quais são os desafios dele? E eu comecei a buscar isso e a me transformar. E eu comecei a controlar uma coisa que ela é muito poderosa e que praticamente as pessoas ignoram. A sua mente subconsciente, o seu cérebro, eles são muito poderosos. Toda a vida a gente ouve falar que a gente não usa todo o potencial do cérebro. Isso é mentira. Você usa toda a área do cérebro, todo o potencial do seu cérebro. Você não usa todo o potencial da sua mente, que é a tecnologia que opera o cérebro e manipula a realidade. Para você ter ideia, eu já falei isso em outros vídeos aqui, em outras lives, mas eu vou repetir. A física quântica, ela comprovou com aquele experimento da função de onda e do colapso da função de onda, preste bem atenção. E quando as pessoas falam de física quântica, não é aquela ideia fantasiosa e coisa mística que o povo fala, não. Eu estou falando de coisa matemática, coisa real. Hoje a física quântica ela é utilizada para resolver problemas e dar soluções a coisas reais. Mas existe uma egrégora aí de pessoas, né, que tenta diminuir esse conhecimento. E dois matemáticos absurdos, que eu sempre esqueço o nome dos caras, mas os caras são prêmio Nobel, eles ajudaram na construção desse cálculo, né, que ajudou inclusive o Einstein em algumas das teorias deles. Então, o que esses caras comprovaram? Que a tua mente, né, que é essa coisa que opera o teu cérebro, ela manipula a realidade. É aí que a lei da atração acontece. Como que ela manipula a realidade? Lembra que eu falei? A realidade para você, e eu digo para você porque a realidade ela é totalmente subjetiva, ela é a projeção desse filme que está internamente dentro de você e que passa nessa tela. Essa é a sua realidade. Mas tu nunca tinha sacado que tu pode ir lá e trocar o raio desse filme. E que aí a realidade iria acontecer. E que essa troca ela não vai acontecer com você pedindo. Não vai acontecer com você pedindo. Ela vai acontecer com você alterando esse vídeo. Tem muita gente que fala, é só você dar ordem. Cara, se tu conseguir oscilar naquele processo e encontrar aquela onda frequencial que você atinge a tua essência, nesse momento, se tu der uma ordem, é capaz de acontecer. Mas, se você não está preparado, se você não tem essa bagagem, se você não é essa pessoa que vai lidar com aquilo que você quer, você vai ser como aquelas pessoas que ganham na loteria e 5 anos depois estão 10 mil vezes mais ferrada do que quando elas ganharam na loteria, porque elas não comportam essa bagagem, né? Então elas vão ter erros e atrair a realidade de acordo com o que elas são, jogando no nível que eles não estão aptos a jogar.
Entendeu? Então, um desses mecanismos é você aprender que você tem que passar por uma transformação. E essa transformação ela vai exigir investimento em você. Porque muitas vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho. Eu não consegui fazer isso sozinho. Eu precisei de ajuda. Eu precisei da ajuda da hipnose. A partir da hipnose, eu comecei a fazer a auto-hipnose. Mesmo depois da auto-hipnose, eu faço mentoria. Quem me conhece sabe, né? Eu faço mentoria com o Cássio. Porque a gente sempre precisa de alguém olhando para a gente para mostrar aquilo que a gente não está vendo. Porque eu não consigo ver tudo. Né? E como eu estava falando ali, teu cérebro ele é muito brutal, a tua mente ela é muito poderosa. Eles captam mais de 11 milhões de bits de dados por segundo. Só que a tua mente consciente ela não consegue captar quase nada, cara. Ela vai captar 50 bits por segundo. Então é como se você olhasse o mundo cheio de possibilidades e que você ignora todas elas e você só vê os seus problemas ali e todas as possibilidades que existem você está ignorando. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque estão aparecendo pessoas, as pessoas estão falando comigo. Cícero, a Leni falando, posso estar pobre, mas você enriqueceu a minha noite. Muito obrigado, Leni. Vamos enriquecer a sua noite, os seus dias e daqui para frente a sua vida, tá bom? Que bom que você está achando legal. A Ju falando que eu entendi, só agora são os padrões da frequência. O Jailton falando, então, minha dúvida é essa: posso fazer auto-hipnose e reprogramar meu subconsciente? Sim, você pode. Se você não está conseguindo fazer isso através da auto-hipnose, é porque ou você não passou por um processo formal, ou você não marcou o gatilho, ou você não está fazendo a coisa direito. Mas você consegue mudar absolutamente tudo dentro de você. Tudo. E assim, ó, tudo mesmo, vamos falar tudo é tudo. Como eu falei para você, se você é um pai, você imagina a dor de uma pessoa que está sem ver os seus filhos há anos. Isso para mim é uma coisa terrível, porque eu sou um cara que sempre sonhei em ser pai. Então você imagina você passar por um Dia dos Pais numa situação dessa. Você desaba, cara. E se você não tem a capacidade de manipular a sua tecnologia mental, você desaba e não levanta mais. E eu tô aqui, firme, forte, olha o tamanho da muqueta, falando com vocês, não é mesmo? Então, assim, se você não fez, é porque você não aprendeu a fazer do jeito certo. Como você falou, ainda não entendi sobre a frequência alta e baixa. Exatamente. Todo mundo que ensina hipnose fala sobre baixar a frequência. Eu não abaixo a frequência. Já fica essa dica para você, né? Olha a Ju aí. Ah, sou eu, até dei uma risada, é bem isso. Vamos lá, tipo a Globo, a Ju falando que faz todo sentido. Romualdo Corrêa, esse cara é o meu irmão que me acolheu dentro da casa dele. Morei com a família dele, vivemos como irmãos e somos como irmãos até hoje. E graças também a esse cara que eu tô aqui, porque ele apareceu na minha vida no momento onde eu não tinha mais nenhuma perspectiva. Cara, muito obrigado de novo, gratidão por você existir, irmão. E o que ele está falando aqui? Posso dizer que a realidade é como se fosse o ponto de vista? Exatamente, ela é subjetiva. E por ela ser subjetiva, ela é exatamente o ponto de vista, a sua perspectiva individual do que é a realidade. Duas pessoas ou mais vivendo a mesma situação, podemos ter mais de um ponto de visão. Uma muda o seu ponto de vista e outra não, para deixar mais lúdico o entendimento para o leigo aqui. É exatamente. Quando você tem duas pessoas que foram ensinadas e criadas pela mesma pessoa, pela mesma estrutura, e elas têm visão de mundo totalmente diferente, obviamente elas vão ter resultados totalmente diferentes. Porque a sua perspectiva, a sua visão de mundo que determina a sua realidade, e a sua realidade é aquilo que você vive. Não é isso mesmo? Isso aí, o Cássio é maravilhoso. Amo você também, mano. A Mônica falando, Cícero, sem querer falar dos outros, mas falando. O que você acha do Pablo Marçal? O Pablo Marçal é um cara que sabe fazer dinheiro. Não é à toa que ele é um dos caras mais ricos do Brasil. Mas ele tem um tipo de crença que funciona muito bem para ele, que não funciona para mim. Ele é uma pessoa evangélica, né? Que é exatamente aquilo que eu falei ali no começo. A pessoa que ela tem uma
crença em algo que é maior do que ela pode se apoiar nessa crença e, através dessa crença, gerar modificações internas, né, verdadeiros milagres de modificação de realidade na sua vida. E ele é um cara, né, que, assim, né, antes dele ser um cara próspero, ele era um cara muito rico. Existe uma diferença entre riqueza e prosperidade, né? A riqueza é a tua habilidade de gerar dinheiro, de fazer o dinheiro chegar até você. E a prosperidade é a capacidade de manter e multiplicar esse dinheiro. Antes dele ser um cara próspero, ele já era um cara rico. Dentro da cabeça dele, ele já funcionava como um cara que conseguia puxar muita grana. Tanto que, se você olhar alguns dos depoimentos que ele fala, ele chegou a ter milhões, ter aluno dele falando para ele comprar um carro decente, porque o carro dele era uma porcaria, né? E é muito interessante. Então, assim, sobre fazer dinheiro, ele sabe fazer dinheiro. Mas sobre mentalidade em relação a algumas coisas, eu tenho alguns pontos de vista diferentes dele, mas eu respeito totalmente ele e todas as pessoas, né? Que têm os seus próprios pontos de vista, porque cada um constrói o seu ponto de vista de acordo com a sua história, né? Eu estou falando aqui de coisas que elas são lei, não são minha opinião, né? A lei da atração não é minha opinião, né? Eu apenas, a partir de um processo de observação, pude compreender um pouco mais sobre como essas coisas funcionam, né? Como a Ju falou ali, o Pablo tem muitos ensinamentos bons, né? Mas travam em algumas coisas que ele fala, exatamente, né? É o Romualdo falando aqui, acho que o balizador do que faz atingir uma pessoa é a necessidade dela, seja dor, prosperidade, fé, entre outros. Exatamente, né? Se você for olhar o funcionamento dos seres humanos, nós pudermos resumir, basicamente o ser humano ou vai até o prazer ou foge da dor. A cultura vende que todo mundo tem que ir até o prazer. Isso modifica e faz com que apenas 1% da população mundial se mova. Então, é uma coisa que nós chamamos de orientação à motivação. Se você olha para aquela coisa que você quer, nossa, eu quero muito aquilo, cara, meu Deus do céu, olha aquele negócio, até me arrepio, mas se você não consegue se manter em direção àquilo, é porque essa não é a sua orientação de motivação original. Agora, as pessoas, a maioria delas, e eu me incluo nessas pessoas, é aquela pessoa que olha assim, cara, tá vendo aquele cara fudido, lascado, sem dinheiro, pobre, quebrado, que vivia naquela situação, não quer essa vida para mim de jeito nenhum. Então, eu imagino um monstro, uma besta fera, um kraken, um pitcher dos dentes de prata no meu calcanhar, e eu fujo dessa criatura o tempo todo. Então, toda vez que eu vejo que eu tô vacilando, eu crio essa imagem muito forte e ela me impulsiona. Mas eu também funciono, né? Bom, tem crenças, valores, isso é uma coisa mais específica do meu grupo de prosperidade. Muitas pessoas falam que a crença é determinante para você alcançar a prosperidade, mas ela não é determinante. Os valores são determinantes. Então, como eu estava explicando, né? Eu comecei a testar esse troço. E eu comecei a fazer vários testes, assim, eu quero atrair isso, eu quero atrair aquilo. E eu fazia auto-hipnose, e o Cássio, ele é um cara assim que ele é um bruxão, né? O meu mentor. Ele tem a habilidade de mapear 3 aspectos determinantes no que tange a lei da atração, que são a tua capacidade de pensamento, a tua capacidade de desejo e a tua vontade. É o ABC da lei da cocriação. Por quê? Se você consegue pensar, se você consegue criar, né? Isso é muito legal, que é a parte da visualização que o Jailton estava falando, né? Às vezes você visualiza, cara, você tem um negócio, mas você não entra na frequência certa, você não consegue alcançar o objetivo. Mas vamos dizer, pô, você pensa, você cria, você planeja, ok. Você pode chegar num percentual de 1 a 100 para isso. Você tem o desejo. O desejo é quando você consegue gerar carga emocional, manipular essa carga emocional e transformá-la em combustível para você realizar. E você tem a vontade, que é a tua capacidade de materializar. Então é tipo assim, vamos dizer, eu planejei que eu quero 5.000 reais. Eu estou vendo aqui, ó, dentro do meu plano, esses 5.000 reais eles vão vir de um atendimento, de uma coisa ali, de uma coisa aqui, de uma coisa lá. E eu vejo, eu sinto aquela coisa. E aí você começa a perceber esses pequenos elementos que circundam a lei da atração.
Se você parar e estiver visualizando isso e sentir que você não consegue, é porque você tem ainda dentro de você um não merecimento. Então você tem que fazer uma limpeza emocional desse processo, né? Ou dos aspectos que geram esse processo. Então vamos lá, você pensou, nossa, consegui gerar essa emoção. Aí você vai para a vontade. A vontade é assim, cara, eu quero um atendimento. Eu vou ficar deitado assistindo Netflix, roletando o Instagram, tocando violão ou fazendo qualquer coisa que seja. Eu não vou materializar. Vai vir uma pessoa, ela vai até falar comigo, mas eu não vou estar na vibe de fechar esse atendimento, de fechar um projeto. Eu não vou estar. Ou então a pessoa vai que vai e não vai, né? Ela, ela desaparece do meio do caminho e você fica assim, puxa vida, né? Eu atendo pessoas que falam assim, nossa, a vida está me batendo, cara. Eu já fui esse cara também. Tudo que eu faço, a vida me dá porrada, bicho. A pessoa não entende, né? Que ela precisa se transformar. E eu fui também esse cara que eu era um vitimista total. E quando você é esse tipo de coisa, você tem que entender que isso não é você. Você está sendo assim. Você foi programado nessa vida para ser assim. Mas quando você acessa o seu eu, você vê que você é totalmente diferente, né? E você vê que existem partes de você que estão assim prejudicadas e são essas partes que você tem que tratar. E é por isso, inclusive, que eu escolhi a hipnoterapia como uma forma de autocura e de principalmente ajudar as pessoas, porque uma das coisas que mais me movimenta é ajudar as pessoas, contribuir com as pessoas e principalmente de uma forma rápida, cirúrgica e precisa. Porque eu sei o que é você experimentar dor na sua vida por um longo período de tempo. E não é nem um pouco legal. Porque quando você perde a sua vida, não é só a sua vida que está indo embora. Às vezes é do seu filho, da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, das pessoas que dependem de você. E foi aí que eu consegui encaixar o compromisso com todo esse conhecimento. Eu comecei a entender que a melhor forma de eu cumprir o meu compromisso é sendo eu mesmo, mas não o que eu acredito que eu sou, e quem está aqui dentro de mim, né? Quem é a minha essência de luz, meu corpo de luz, meu eu superior, meu eu do futuro, não é mesmo? Então vamos lá. Você já entendeu que se você não está alcançando aquilo que você quer, porque dentro de você, você é uma canequinha com uma água magnética que traz coisas que você não quer. Então você tem que mudar esse conteúdo. No caso, a minha canequinha do BDM, ela traz uma coisa muito deliciosa.